Bem-vindo ao canal do YouTube do Costa Norte. E hoje a gente está aqui para fazer a trilha Terra e Água do Rio Jaguariguava. Eu tô aqui com o Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, bom Como é que dia. você tá? Rafael, explica pra gente, esse lugar aqui que a gente tá, o que que é? Bom, aqui nós estamos no Pico Jaguariguava, que é uma base de apoio aqui para as atividades aqui no sítio São João. Nós temos a trilha da Torre 47, que o Thomas fez com o Saulo na semana retrasada, né? E hoje vocês vão conhecer os dois atrativos que estão ligados ao Rio Jaguariguava, né? Que é o roteiro que a gente chama de Terra e Água. Bacana. E para quem quiser participar dessa trilha, o que que precisa fazer? Então, as trilhas do Parque Estadual, elas precisam ser agendadas, né? Ser feita uma reserva com os monitores ambientais ou as agências credenciadas no parque, né? É um protocolo padrão, né? Para se fazer a visitação aqui nos parques. E as pessoas podem procurar, né? Quem está credenciado ao parque para poder fazer esses roteiros. Porque precisa ser feita uma reserva, tem que ser feito um seguro de acidentes pessoais, uma ficha médica, né? A gente faz a reserva do ingresso do parque, tudo isso para a gente ter um controle, né? Ter mais segurança durante as atividades que são realizadas dentro do parque e para a gente também fazer um monitoramento da quantidade de pessoas que estão visitando, os horários, quais os atrativos mais visitados. É um trabalho que a gente faz junto com a gestão dos parques, né? Bacana. E essa trilha de hoje, como que ela vai funcionar? Bom, a gente vai fazer um primeiro trecho, que é a trilha terrestre do Rio Jaguariguava, onde a gente vai ter a oportunidade de ver melhor, né, espécies da Mata Atlântica, entender um pouquinho melhor a importância da Mata Atlântica, né, para a biodiversidade e para os seres humanos. A gente vai chegar até o antigo Porto de Areia, onde a gente vai entender um pouco melhor alguns ciclos econômicos que aconteceram no século passado. Depois desse pequeno trecho de trilha, a gente vai fazer a navegação pelo Rio Jaguariguava, onde a gente vai seguir até a Foz do Rio, no encontro com o Itapanhaú, vai poder ver ali o ecossistema de manguezal e vamos encerrar aqui no fim do nosso dia. Bacana. E ao longo desse percurso a gente vai encontrar alguns animais. Qual que a gente espera encontrar? Dentro da Mata Atlântica, o que a gente sempre fala nas nossas atividades é que a observação de fauna, no caso, é sempre um privilégio, né? Os animais da Mata Atlântica, eles se adaptaram a principalmente ficarem camuflados, né? Então eles têm uma camuflagem muito boa, assim, a grande maioria deles, e boa parte das espécies são noturnas. Então é de noite que elas têm o hábito de estarem mais ativas. Porém, existe a possibilidade sim, de enquanto a gente está caminhando, a gente vê algumas espécies. As espécies que a gente mais costuma ver são espécies de aves, né? Alguns anfíbios, né? Que a gente consegue ver também. E, assim, da flora, a gente tem a possibilidade de ver muitas espécies endêmicas, que aí a gente vai falar um pouquinho o que é isso depois, que são espécies nativas da Mata Atlântica que só ocorrem nesse bioma, né? Bom, gente, aqui é o início da nossa trilha, né? A gente passa aqui por debaixo dessa torre de número 59, que é uma das torres que faz parte desse complexo que vem desde a usina de Tatinga, levando energia até o Porto de Santos. São mais de 200 torres, né, que conduzem, né, essa energia que é produzida lá na usina hidrelétrica de Tatinga e leva mais da metade, né, da energia até o Porto de Santos. A gente sabe que hoje o Porto de Santos tem uma importância muito grande para o nosso país e muitas pessoas não sabem, mas a usina hidrelétrica de Tatinga é uma área de segurança nacional dentro do nosso município, né? Então aqui onde a gente inicia essa trilha, né, passando por debaixo aqui da torre de número 59, e essa torre que faz parte aqui, né, desse contexto histórico da nossa região, né? Bacana. Essa aqui é uma torre bem antiga, né? Usada desde o... Sim, bem antiga. E em funcionamento até hoje, né? Sim. Então, Matheus, aqui a gente está dentro da trilha já, né? E aí aproveitar para comentar um pouquinho o que são os parques de Bertioga, né? Os parques de Bertioga, na verdade, faz parte da maior área de Mata Atlântica do nosso país, que é o Parque Estadual da Serra do Mar.
né, aqui no nosso estado, ele pega desde lá da região de Itariri, perto de Peruíbe, até Ubatuba. E esse grande território ele é dividido por núcleos, né? Principalmente para facilitar a gestão, né? Então é a maior área contínua de Mata Atlântica no nosso país, e aqui nós estamos no Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo Bertioga. Nós temos também o Parque Estadual o Restinga de Bertioga, né? Então essas duas unidades de conservação, elas são responsáveis, né, por proteger um território bem importante, né, de Mata Atlântica e gerar essa condição das espécies que vivem aqui permanecer, né? Hoje, o maior motivo para a extinção de espécies é a fragmentação do habitat, né? Então, a gente sabe que a Mata Atlântica ela vem sofrendo uma pressão muito grande, né, ao longo aí do tempo, principalmente porque grande parte da população brasileira vive em área de domínio de Mata Atlântica. Então, se a gente for pensar em grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, né, Santa Catarina, todas essas grandes capitais, elas estão no lugar onde antes era Mata Atlântica, né? E se a gente ainda tem água na nossa casa, né? Se a gente ainda tem a possibilidade de ir numa cachoeira e ter o lazer, né, próximo a essas grandes capitais, é porque alguns fragmentos e algumas áreas de Mata Atlântica foram preservadas. Então, Bertioga tem um papel fundamental, né, nesse sentido, porque 80% do município é área de proteção, né, graças a esse grande território que são os parques. Bom, então esse lugar que a gente está aqui, né, essa trilha, ela está muito próxima da Serra do Mar. E aí, uma coisa que é muito interessante nas nossas trilhas, a gente sempre gosta de comentar, é como cada ambiente ele se comporta, né? A Mata Atlântica, ela tem uma alta biodiversidade, principalmente porque ela tem uma série de ecossistemas, né? E vários tipos de vegetação. Então, aqui é muito diferente da floresta de Restinga, por exemplo, que também é muito diferente do manguezal, que são tipos de vegetação dentro da Mata Atlântica que geram condições especiais, e essa situação acaba gerando uma série de ambientes para as vidas, né, as espécies se adaptarem e viverem naquele ambiente. Então, por exemplo, aqui nesse lugar, a gente tem um acúmulo muito grande do que a gente chama de serrapilheira, né? Que é essas folhas e galhos que vão caindo e vão gerando uma condição muito especial para esse solo, né? Lá na Restinga, a gente também tem serrapilheira, mas uma camada muito menor, né? Então, toda essa camada aqui, né? Isso é muito nutriente para esse solo. Então, aqui a gente tem galhos, né, que estão em decomposição, a gente tem folhas, a gente tem frutos, né, que caem também. Então aqui tem um banco de semente magnífico e um solo muito rico em nutrientes. Então por isso que a floresta que está próximo, né, à encosta, à Serra do Mar, ela tem árvores de grande porte, né, ela tem uma outra condição diferente da Restinga, né? E a gente tem também a presença maciça de fungos, né? Os fungos fazem um papel muito importante nessa floresta, que é da ciclagem de nutrientes. Então, eles se alimentam do material em decomposição. Então, por exemplo, essa madeira que caiu, né, e está podre, os fungos vão comendo ela, né, e vai fragmentando ela em vários pedaços, e isso vai entrando novamente nesse solo, né? Então, todo esse material orgânico volta para o solo, gerando a condição para a vida rebrotar e continuar novamente, né? Bom, aqui, gente, nós temos uma das espécies, né, que a gente encontra nas nossas trilhas, né, também conhecida como brinco de onça. Ela tá florida, tá com frutinhas, e aí é uma coisa que a gente sempre também reforça com o pessoal para tomarem muito cuidado, né, dentro das trilhas, na hora de querer consumir alguma coisa, né? Tem espécies que a gente até sabe que são comestíveis, né? E que não teria algum problema em se comer, né? Os animais comem, mas a gente sempre indica não comer nada dentro das trilhas, né? Porque você pode ter um processo alérgico e nem saber, né? E aí, como a gente está numa área remota, até para a gente fazer o resgate dentro da trilha é um pouco complicado, né?
Os monitores ambientais também sempre estão procurando capacitação, né, em primeiros socorros, mas a gente sempre tem que minimizar os riscos, né? A gente fala sobre isso muito. A gente procura construir protocolos de segurança para que a nossa visita seja segura, mas tem coisas que a gente às vezes não consegue estar de olho em tudo a todo momento, né? Então, quando a gente está com um grupo muito grande, a gente não consegue ver todas as pessoas o que elas estão fazendo. Então, o que a gente sempre pede para os visitantes é um cuidado muito grande, né? Nas condutas que a gente tem, né? Então, por exemplo, isso aqui é um frutinho que chama muita atenção, né? E aí uma pessoa pode querer pegar e comer e desenvolver um processo alérgico, e isso não vai ser tão legal, né? Mas isso é uma fonte de alimento muito importante para várias espécies de ave, de roedores, de mamíferos, né, que tem dentro da mata, que é um pouco difícil da gente ver durante o dia nas trilhas por alguns motivos. Primeiro, quando a gente entra com um grupo, a gente está falando, a gente está pisando, então a gente faz barulho, os animais acabam se afastando. Então, quando a gente vê algum animal na trilha, é sempre um privilégio. Primeiro, porque eles são noturnos, eles estão mais ativos à noite. E segundo, que dá sorte mesmo, da gente estar andando e ele tá passando ali na sua rotina diária, a gente conseguir ver eles, né? E aí, uma coisa também que a gente sempre fala em relação à Mata Atlântica, né? Que a gente sabe que a Mata Atlântica é um hotspot, né? O que seria um hotspot? Essa área de alta biodiversidade. Só que para ser considerado um hotspot, existem alguns motivos. Um deles é o endemismo. O endemismo são aquelas espécies que só ocorrem naquele local. Então você tem espécies que só tem na Mata Atlântica, você não tem em nenhum outro lugar do planeta Terra. A notícia ruim é que grande parte dessas espécies endêmicas que só ocorrem aqui na Mata Atlântica estão com algum grau de vulnerabilidade, né? Então, isso é uma parte muito triste, porque só de pensar que você tem espécies que só ocorrem aqui, elas estão com algum grau de ameaça, isso já é muito preocupante. Então, aí entra a importância dos parques, né, que são criados para garantir o habitat dessas espécies, né, num primeiro momento, né? A gente nunca pode esquecer que a criação de parques, no primeiro lugar, é a garantia de manter o bioma. A garantia de manter o lar de centenas de espécies. E, num segundo momento, é a garantia para que nós, os seres humanos, tenham um local para usufruir, mas também tenha os tais serviços ecossistêmicos que esse local oferece para a gente. Aqui onde que é aqui onde a gente está? Então, nós chegamos aqui nessas ruínas, que é um antigo porto de areia, que operava aqui extração de areia aqui na margem do rio Jaguariguaba. Nós tivemos alguns ciclos econômicos no século passado aqui na nossa região. Um deles foi vinculado às antigas fazendas produtoras, sobretudo de banana, né? A gente teve um período aqui na nossa região com fazendas que faziam a produção de banana, e foi um período muito importante, né, aqui para a região também. E mais recentemente a gente teve esse período com um ciclo vinculado à mineração, né, ou seja, a extração de areia de rios aqui de Bertioga. A gente teve extração de areia de alguns rios, né, o rio Itatinga, o rio Itapanhaú, e aqui no rio Jaguariguaba não foi diferente. Que é o rio Jaguariguaba, né? Então, a gente está aqui a 100 metros, né, das ruínas. Então, já foi construído num lugar estratégico, né, bem próximo do rio, para poder fazer essa extração. E aqui é um dos lugares que a gente consegue observar, né, esse impacto, porque está bem assoreado, né? Então, a gente consegue ver o fundo do rio. Tá até numa maré boa hoje, né? Se está numa maré muito baixa, a gente tem até dificuldade para passar aqui com as embarcações, né? Chegamos, gente. O que a gente vai fazer então? O início da navegação. Mas antes, vamos fazer uma pequena preparação aqui para poder embarcar e seguir a nossa aventura.
Então, Matheus, aqui a gente está seguindo sentido a foz do Rio Jaguariguava, onde tem um encontro com o Rio Itapanhaú. E o que a gente consegue observar nesse trecho é que a margem do rio, né, as duas, elas ficam um pouco mais distantes uma da outra, diferente do ambiente que a gente viu lá para cima, né? Por que isso acontece? Porque conforme o rio vai descendo e chegando próximo ao oceano, ele vai tendo essa dinâmica aqui de abrir, né, de ficar mais largo. Então aqui nas nossas atividades a gente consegue mostrar isso para as pessoas, né, de forma muito fácil, né? Então esse ambiente que a gente está aqui agora, que é o manguezal, ele é esse local onde tem essa mistura, né, de água doce que vem do Rio Jaguariguava com a água salgada que entra do mar e que forma essa água salobra, que é o ambiente que essa planta gosta de viver, né? Estava falando sobre a importância dessas áreas de manguezal para preservação ambiental. Qual a importância? Como funciona? Cara, se a gente for pensar, né, qual que é a real importância dessas áreas, né, para o planeta, para as espécies, inclusive a humana, é um ambiente realmente muito diferente, assim, né? Se a gente for pensar na questão da biodiversidade, muitas espécies dependem desse local para sobreviverem, né? Principalmente espécies marinhas. Boa parte dos peixes que são capturados, né, na pesca para consumo humano no oceano, eles dependem desses lugares para se reproduzirem e para sobreviver no primeiro estágio da vida, né? Então, os manguezais, eles desempenham esse papel fundamental e é conhecido como berçário da vida marinha, né? E é um ambiente também que tem uma ciclagem de nutrientes muito grande, né? A gente falou um pouquinho da questão do cheiro do manguezal, né? Principalmente por conta que é um ambiente que tem uma quantidade de matéria em decomposição muito grande. Então, por isso que muitas espécies vêm até esse local para se reproduzirem e viver no primeiro período de vida, né? Porque é um ambiente que tem proteção, elas ficam no meio das raízes e você tem abundância de alimento, né? E pensando na espécie humana, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente conhece como antropoceno, né? Que é esse momento que o planeta Terra está passando por mudanças significativas, que é resultado do modo de vida que a sociedade humana adotou, né? Então, o manguezal é o nosso principal aliado no combate à mudança do clima. Isso porque essa vegetação está resgatando, né, boa parte dos gases de efeito estufa e está armazenando nesse solo. Então, por exemplo, quando a gente vê as florestas pegando fogo, né, a Amazônia, o Cerrado, tem áreas de Mata Atlântica que estão começando, né, a ter essa dinâmica com o fogo também. Todos aqueles gases, principalmente de efeito estufa, que estavam armazenados ali naquele solo, começa a subir com a fumaça da queimada, né? Isso é dos motivos que está gerando o aquecimento do nosso planeta, né? Então, quando a gente pensa no manguezal, que é um ambiente muito difícil de ser ocupado, né? A gente está falando de uma espécie vegetal que está contribuindo muito para a regulação do clima. A gente sabe que boa parte dos manguezais, né, pensando aqui na nossa região, né, de Bertioga, ainda estão preservados. Se a gente for pensar no litoral de São Paulo, boa parte dos manguezais deram lugar a portos, marinas, a grandes loteamentos. E Bertioga tem grandes rios, né, tem 3 bacias hidrográficas importantes. A do Rio Itapanhaú é uma delas, a do Rio Itaguaré e do Rio Guaratuba. Essas 3 grandes bacias hidrográficas estão protegidas pelos parques estaduais e existem pesquisas científicas que mostram que 60% dos manguezais mais preservados da Baixada Santista estão aqui na cidade de Bertioga. E aí o legal de observar, principalmente, são essas raízes e esporas, né? Que faz esse papel de fixar essa planta nesse solo, que não é um solo tão firme, né? Por conta da maré. Então você tem períodos do dia que a água sobe muito e no outro período a água desce bastante.
Então pensa isso para uma planta, né? Para ela poder se fixar, é um trabalhão. Então ao longo do tempo, essa espécie foi se adaptando a esse ambiente e essa é uma das estratégias que ela adotou para poder viver nesse ambiente aqui, nessas raízes. Uma outra estratégia que essa planta tem é uma estrutura que ela tem no tronco dela para poder expelir o sal, né? A partir do momento que a gente tem um ambiente com uma água também com muito sal, o sal ele é um elemento que causa um estresse para os vegetais, né? Então nesse ambiente essa planta precisou se adaptar de uma forma para também conseguir viver nesse local, né? Mesmo com a presença da água salgada, ela consegue sobreviver através dessa estrutura onde ela retira o sal de dentro dela, né? E é uma outra estratégia muito importante para ela também poder sobreviver. Que a gente tem a semente do mangue, né? Que é o que a gente chama de propágulo. Até a semente ela é adaptada, porque ela tem esse formato, né? Que inclusive um dos nomes populares é caneta de praia. A gente acha muito, sim, esse propágulo que chama a semente, né? A gente encontra muito na praia, porque aqui a gente está, né, bem próximo, né? Tá no nível do mar, então com esse movimento da maré que vai e volta, muitas das vezes essa semente vai parar lá nas praias. E ela tem essa adaptação, né, esse formato, porque quando ele cai, a ideia da planta é que a semente já caia direto e espeta ali no solo, né? E aqui mesmo ela já consegue se adaptar, né, e se fixar para poder criar uma nova planta, né? Interessante isso. Uma planta totalmente adaptada a esse ambiente. Que é uma plantinha que acabou de nascer, então. Exato. Essa é uma jovem, nasceu recentemente e nessa dinâmica, né? A semente cai, espeta no solo e aí começa a nascer um novo indivíduo. Muito interessante. Então chegamos aqui no fim do nosso roteiro de hoje. Queria agradecer a oportunidade, espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho dessa aventura, né? Esse é um roteiro que mistura bastante, né, a parte histórica, né, da nossa região com a parte ambiental, e se alguém aí ficar com interesse, nos procure para poder fazer essa aventura também. E espero também ter conseguido despertar essa curiosidade, né, para esse local tão rico que é o nosso Rio Jaguariguava. Tá ótimo, muito obrigado, Rafa. Parabéns pelo conhecimento que você passou pra gente. Muito obrigado por tudo. E essa é a trilha do Rio Jaguariguava, terra e água. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e curte esse vídeo. E não deixe de acessar essa e outras matérias em costanorte.com.br.